Olá, família Pax, estamos aqui mais uma vez, ao vivo, hoje conversando com o Cuiti, o Edwin Flores Evalos, o nosso assessor espiritual lá no Peru há 30 anos. Ele que é professor universitário, ele que é peruano da linhagem Inca, tem toda uma energia de força, de poder curativo, e hoje ele vai estar falando sobre técnicas de cura Inca. Então vai ser uma energia muito, muito especial. Ele participou de várias conferências no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, desde 91, e vai estar administrando uma vivência, um curso profissionalizante na plataforma Zoom, de 27 de setembro até dia 12 de dezembro desse ano. Então, é um curso imperdível para você que é terapeuta em aprender técnicas diferentes para trabalhar a sua energia. Tá aí o convite, Caminhos de Cura Inca, com o nosso querido Cuit, Edwin Flores Evalos, de 27 de setembro a 12 de dezembro. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Ótimo, Boa tarde para todo o Brasil e o mundo. muito bom, legal. Internet hoje funcionando, super bem. Obrigado, Deus. Graças a Deus, muito bom. Então, obrigada por estar com a gente. Queria que você falasse, então, sobre esse curso profissionalizante que você vai estar ministrando, que várias pessoas estão interessadas e estão fazendo. Então, vamos convidar os nossos amigos que ainda não sabem desta grande oportunidade. Bom, vamos a começar então. A verdade é que é um sono de muito tempo atrás e que agora se concretiza e cristaliza em uma parceria institucional com a Pax Universal do Brasil, porque acho que a humanidade, o planeta, as pessoas, especialmente os terapeutas, precisam conhecer, precisam utilizar ferramentas que ajudem a optimizar as capacidades, as qualidades, as destrezas das pessoas dedicadas à cura, que é uma missão transcendental na vida. Servir ao vecino, servir ao próximo, em sua saúde, essa coisa mais sagrada que pode acontecer. Agora todos nós sabemos sopesar, aquilatar quão importante é a saúde dentro da vida das pessoas. Então, um terapeuta, um sanador, um curador, um xamã é muito valorado se é que acaso tem seu canal limpo, transparente, cristalizado, capaz de canalizar a energia cósmica da cura que tem uma fonte. E meu trabalho para os terapeutas é ensinar técnicas ancestrais de cura inca e desde uma perspectiva contemporânea muito importante que é a física quântica, a medicina quântica, as técnicas terapêuticas quânticas, mas não somente como uma teoria. Temos muitos talleres, muitos workshops que vão alcançar as pessoas e ferramentas para ser trabalhadas com as mãos, com o som, com as orações, e com os rezos, com a dança, e movimentando as energias de tal jeito que as pessoas sentem. Por exemplo, se você precisa chamar a um totem, a um animal do poder, a um espírito ancestral, a um mentor, você faz três coisas importantes. Você evoca o nome, você invoca, quer dizer que você chama, e você convoca. Imediatamente o espírito aparece, a energia do totem aparece, a energia do aliado aparece, ou da planta da natureza aparece, o espírito do mineral aparece, o cristal canaliza essa energia e o paciente
sente na hora. Quero começar este bate-papo com você. Gostaria de ter um feedback de você também, falando o seguinte: todas as culturas a lo largo da história da humanidade, Carmen, sempre desenvolveram diferentes tipos de tecnologias e tiveram ciência. Ciência muito estudada, muito investigada, muito pesquisada, com metodologias pragmáticas, empíricas, basadas na experiência. Tiveram uma capacidade inteligente e de conhecimento tão elevado que sua ciência também foi muito elevada. O probleminha da humanidade e da história ortodoxa, da arqueologia conhecida, é que nós somente chegamos a entender as culturas primitivas, talvez hasta os 10.000 anos, por causa dos tambores, que são importantes por a vibração, a frequência, o som, por causa de que os sanadores utilizavam, por exemplo, rocalhos ou maracas. E tudo isso, a ciência alopática, a medicina científica de hoje, não toma com muita importância porque hemos minimizado, hemos desvalorado, hemos limitado essas tradições, porque é a única coisa ou pouco que nós hemos heredado como uma herência. Mas não hemos ido além do que isso. As culturas antigas, além dos 10.000 anos, Carmen, já utilizavam as ressonâncias magnéticas, já utilizavam as emissões de positrones, que agora, quanticamente, a medicina moderna utiliza. Se, por exemplo, alguma coisa acontecesse no mundo hoje, as pessoas que sobrevivam ou pessoas que venham depois pesquisarão nos livros. Mas agora, o que deveriam pesquisar, em um caso muito hipotético, seriam os pendrives, os CD-ROMs, os ordenadores, as computadoras, os dióxidos de silício. Então, nós estamos um pouquinho perdidos também, porque nossa arqueologia, nossa história, nossa etnohistória está somente mergulhando na cerâmica, mergulhando nos tecidos, procurando encontrar escrita, e não vai achar coisa escrita, porque a ciência e a tecnologia tão avançada do passado já estava além das coisas materiais. Eles estavam trabalhando já com som, com gravações de olores, de sabores, que ainda agora a humanidade não concebeu um device, uma ferramenta que possa gravar, por exemplo, o aroma de uma rosa, de uma flor. Até agora, não existe uma ferramenta que possa gravar o sabor de uma batata ou de uma fruta. Então, a humanidade é muito soberbia, Carmen, tem um ego muito grande, ha perdido o caminho em muitos aspectos. E minha missão, meu trabalho agora é compartilhar uma pesquisa de mais do que 30 anos, mostrando ao mundo como concebiam a doença no passado. Existia realmente a doença? Existia o desequilíbrio? Existia ou somente existia a falta de luz? A falta de energia? A falta do equilíbrio homeostático que possa permitir à sociedade, a los indivíduos, a las nações completas, vivir em harmonia com Deus, com a natureza e com eles mesmos. A longevidade
a Bíblia somente para falar da Bíblia. Poderíamos falar de outros livros antigos. Fala de pessoas que viviam 800 anos, como Matusalém, 700 anos. O que ha acontecido com a humanidade? A decodificação do DNA, das hélices, tanto do RNA e DNA, han sido transmutadas já. E não se transmutam somente por causa do pensamento, da intenção, de mudar a alimentação ou fazê-la mais alcalina do que ácida. O DNA muda em concordância com o planeta, porque o DNA são duas hélices elétricas, eletromagnéticas. Então estão em harmonia, em ritmo, em vibração, a mesma frequência que os eixos eletromagnéticos da Terra. Então, quando esse eixo se movimenta, muda também o sistema imunológico das pessoas. Então, o que acontece? O que está acontecendo no mundo com a pandemia ha mudado a energia em esses campos superiores, em esses patamares eletromagnéticos e de alta consciência. Também ha acontecido um buraco por o qual ha ingressado um vírus, um elemento que não está sendo controlado por a ciência ainda, porque apareceu abruptamente e ninguém estava preparado para isso. E como fazemos para parar isto? No passado já aconteceram muitas pandemias, Carmen, muitos flagelos, e a história fala de muitas catástrofes massivas, não somente orgânicas, também de caráter tectônico, muitos terremotos, temblores, maremotos, muitas coisas aconteceram, mas ainda estamos vivos. Por isso é que nós acreditamos que a Mãe Terra não vai a desaparecer. A Mãe Terra, com mais de 80 mil milhões de anos, não vai a desaparecer, porque ela é sábia e se reinventa. Ela se transforma, se adapta, se transmuta, porque ela tem uma sabedoria e uma consciência interna de que é uma filha de Deus, ou a mãe de Deus, que vai a continuar por eras, por épocas, por eões do tempo. Então, a floresta não vai a terminar. Poderá haver fogo, mas depois de uns meses, novas plantinhas, novas espécies, novos animais estão saindo. E o homem também tem essa qualidade de adaptação. Mas que precisamos agora? No passado, a gente já saiu de pandemia, saiu de muitas coisas, e prova testemunhal é que agora nós estamos vivos, não é? Mas é uma inteligência superior. O que está acontecendo no mundo agora, por exemplo, a pandemia está mostrando indicadores devagar mais positivos. Menos pessoas nos hospitais, menos pessoas em tratamento intensivo, menos pessoas dependentes de ventiladores, menos pessoas dependentes de respiradores mecânicos e menos pessoas entubadas. E não é por causa da ciência. É por causa de que em um patamar, uma egrégora de consciência, muitas pessoas, milhares de pessoas rezaram. Você rezou. Todas as pessoas rezamos, oramos. E a oração é a conexão quântica mais eficiente, mais efetiva, mais poderosa que o ser humano tem. Então, estes milhares de orações estão dando frutos, porque han chegado também a essa consciência crística grande, a fonte mesma da cura, porque a fonte é perfeita. A fonte nasceu perfeita,
foi feita perfeita. Então, o que acontece com Magnifying Healing, com Theta Healing, com todas as terapias que agora estão revolucionando a medicina no mundo, falam de uma reconexão com a fonte. E os incas, por exemplo, uma técnica ancestral era fechar os olhos, sentar-se uma pedra, altar, uma pedra templo, uma pedra esculpida com simbologia perfeita. Podem ser escalones, podem ser círculos, podem ser triângulos. E conectar-se, porque todos acreditavam que todos tínhamos um duplo. Você acreditaria, Carmen, que ainda hoje, em esta encarnação terrestre, você tem um duplo? Sim, Acredita? acredito. Talvez na Índia, talvez na Ilha de Páscoa. Sim. E até encontramos pessoas tão semelhantes, que têm o mesmo olhar, que têm a mesma voz, e por essa memória auricular podemos reconhecer a voz, e por essa memória visual podemos reconhecer as pessoas, e especialmente por el olhar, não? Então, os incas tinham isso muito, muito presente, eram os huayques. Huayque significava tu duplo, mas no fundo, Carmen, este duplo era tu ángel guardião, tu ángel da guarda. Que legal. Por isso é que as pessoas falam assim, você tem um alto astral, você tem uma alta aura, você está bem protegida, você tem estrela, mas no fundo, em paralelo, essa energia é o anjo guardião. Agora, há um caso de que muitos pesquisadores estão tratando de adaptar nossa cultura, o hinduísmo, os chakras, os meridianos chineses, tratando de traduzir em línguas antigas, buscando uns paralelos. Mas meu trabalho é totalmente contrário, é tratar de traduzir em espanhol ou em inglês todo o conhecimento ancestral dos incas Sim. e dos pré-incas. E existem, por exemplo, elementos que não posso traduzir. Por exemplo, utilizar um ovo. Um ovo. Ovo. Um ovo. O ovo representa a criação. Sim, a vida. O ovo esteve em alguns templos incas e pré-incas como uma representação da fonte da vida chamada Viracocha. Vida. Viracocha ou Viracocha. Esse é o ponto central da minha pesquisa, da minha investigação, do meu conhecimento. E tinha que encontrar o nome, porque se não estava encontrando o nome, estava em qualquer caminho, mas não no caminho da verdade, no caminho da fonte, para encontrar a fonte. E o ovo pode ser exatamente como um aparelho de ressonância magnética. Você passa por a cabeça, cabelo, olhos, nariz, boca, pescoço, corpo. E depois você quebra o ovo. É uma taça, é uma xícara, de um vaso de água. E você pode ver exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Não somente em seu campo físico, não somente em seu campo emocional, não somente em seu campo espiritual, em seu campo psíquico e em seu campo eletromagnético. E isso, ¿qué significa?
que graças a um elemento natural, o homem pode aceder a esse tipo de informação, diagnosticar a doença, começar o tratamento da doença, pero quase sempre, Carmen, uma coisa segunda. Primeiro, a fonte que é Viracocha, a fonte de toda cura. Se você não sabe invocar a Viracocha não aparece. Precisas a língua, precisas falar o nome adequado, correto. Precisas entender e aprender o quechua ou aimara, as línguas muito ancestrais, porque esse é o único jeito para invocá-los e convocá-los. Segunda questão, o sanador, o terapeuta, não somente deve permanecer no lado físico, no lado somático, no lado consciente, senão tem que explorar o lado do subconsciente. Tudo está no subconsciente. A raiz da doença, a raiz do desequilíbrio, a raiz da tristeza, a raiz da depressão, a raiz da ansiedade está no subconsciente. Por isso é que o sanador, o viracocha, tem muitas serpentes em sua cabeça, mas as serpentes têm cabeças de pumas e têm cabeças de cóndores. O que significa isto? Que a serpente é o subconsciente, é como um rio embaixo dos seus pés. É um rio de água, de emoções, de suas emoções, onde tudo se origina, onde tudo aparece, onde tudo se forma, onde tudo se gesta. Mas quando essa energia subconsciente se faz consciente através do cérebro, da mente, então essa serpente tem uma cabeça de côndor. Mas quando essa emoção, essa sensação se aparece na parte orgânica, na parte física, vamos dizer, uma doença do estômago, do rim ou do fígado. Então, essa serpente tem uma cabeça de puma. Tudo está estudado, mas a segunda regra, a segunda lei da medicina quântica ancestral inca tem que ver com o subconsciente. Qualquer história clínica, qualquer médico alopático que pode, por gentileza, me estar escutando, tudo é válido. A ciência é válida e eu na universidade sempre ensinei isto. Seamos pesquisadores. Duvidemos de tudo. Sejamos escépticos até encontrar por experiência a verdade. Seamos pesquisadores não somente falando de uma utopia, de uma cultura, de uma civilização antiga muito poderosa e de altíssimos valores espirituais com muita tecnologia. Não falaremos de uma hipérbole, de uma exageração. Falemos da epistemologia, da nociologia, da fonte mesma do conhecimento. As pessoas, Carmen, não vão conhecer-se se não descendem aos patamares internos do subconsciente. Quando o médico, o xamã, o pajé, o sanador, o curador, o terapeuta, falando com o paciente, encontra, mergulhando no subconsciente, encontra uma verdade, esse paciente não será a mesma pessoa depois, porque encontrou a luz. Dá para olhar nos olhos, no sorriso, encontrou onde estava a origem da doença. Talvez um tema ancestral, talvez um tema de conflito de familiares antigos, talvez além do útero, aconteceram coisas que ainda está carregando, karmas antigos,
Ou talvez depois do nascimento, durante a infância, aconteceram coisas. Então, é importante fazer esse estudo do subconsciente. E esta ciência que vou ensinar não tem que ver muito somente com o corpo físico e a parte psicológica ou neurológica, senão vamos a explorar essa serpente de água, essas emoções que estão nos rios intraterrenos, subterrâneos. A Terra mesma precisa que para uma cura desta pandemia temos que mergulhar nas águas, mergulhar nas cavernas e nos socavones da Terra, porque aí está a essência e origem das vibrações. São vibrações muito fortes, não precisamente malas vibrações. Vibrações muito fortes que têm que ser utilizadas, manejadas por pessoas sábias, por pessoas iluminadas, por pessoas responsáveis, por pessoas conscientes. Está dando para entender, minha querida Carla? Perfeitamente, estou adorando. Muito bom. A família Pax, vocês têm que estar ligados nessa energia incrível. É um curso profissionalizante de 3 meses, começa no dia 27 de setembro, vai até 12 de dezembro, para que possamos aprender técnicas de cura Inca. Você vai sair com um diploma, um certificado, como apto a estar utilizando essas técnicas na sua vida ou para outras pessoas. É certo. E falaremos de, por exemplo, se alguma pessoa já teve a oportunidade de olhar a parte escrita do convite para o curso, e já sabe então que falaremos, por exemplo, da cosmogênesis. Que acreditavam nossos ancestrais, nossos avós, de onde vimos? Tem nomes? Tem tempos? Tem lendas? Tem histórias? Depois falaremos de cosmogonia. Em que acreditavam eles? A religião e a filosofia é muito importante conhecer para encontrar esses pontos de conexão com a fonte. E falaremos também da cosmovisão, como eles conceptuavam o mundo. Havia os buracos pretos, haviam essas telas quânticas, haviam essas vibrações superiores, terrestres e intraterrenas. Então, falaremos depois da parte fundamental dos conceitos, dos princípios, das leis e das interrelações e das intrarrelações de pessoas com outras pessoas e pessoas consigo mesmas. O que acontecia? Haviam doenças muito fortes no passado que convocavam a energia, às vezes, do povoado em geral. Famílias inteiras se reuniam em praças para canalizar energia e enviar ao doente. E quase sempre eram orações, eram canções, eram músicas com instrumentos bastante espetaculares. Eu ensinarei, por exemplo, um instrumento chamado Manchaipuitu, em minha língua ancestral. O que é isto? Manchaipuitu quer dizer el instrumento que invoca e convoca aos mortos, o instrumento que briga por a vida para que a morte não chegue a pessoa, às vezes já nos últimos momentos da vida da pessoa, e é uma flauta, uma quena, sim? Sim. Tocada dentro de um recipiente de cerâmica de água, É um desafio para a mesma física. Tá. Como pode acontecer
um instrumento de vento, de ar, dentro da água. Sim? Então, esse símbolo, ou esse som, quando os espanhóis escutaram, porque haviam pessoas feridas a ponto de morir, que não morreram, porque foram acordadas por o som. Eles diziam, esse som você pode ficar maluco escutando esse som, que jamais haviam escutado. E falando em minhas pesquisas com músicos, musicólogos da universidade, da música, eles falavam de umas octavas e de uns microtonos. Microtonos. Que foi encontrada a harmonia, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, que já utilizou a harmonia na época. Então, é muito interessante, muito multidimensional, falar estes incas, não os incas com, vamos a dizer, com chapéus coloridos e ponchos coloridos e muito bonitinhos, que a gente conhece e gosta. Não, não, por favor. Não, 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 não. Eu estou falando com muito respeito de verdade, dos seres que moraram aqui na Terra, dos seres superiores que foram nossos avós e que deixaram tanta tecnologia que agora ainda nenhum científico pode responder às perguntas. Por isso, até eu mesmo, e você conhece, quando encontro uma pedra lavrada, uma pedra, um ciclópea monolítica gigantesca, e você pergunta, eu com muita humildade falo, ainda não sei. Poderia falar tantas histórias dos livros de turismo, não é verdade? Mas não é a essência. Se você comprometeu sua vida a encontrar a verdade, se você quer se cristificar e você tem a expectativa de que você seja um cristal lindo, transparente, hermoso, limpo, então você pode curar melhor as pessoas, porque você canaliza melhor. Você é um cristal cada vez mais limpo, ajuda mais pessoas e sua terapia, suas ferramentas são mais certeiras, são mais eficazes, mais eficientes e realmente curam. Cura com um olhar, cura com uma palavra, cura com uma folha, cura com um oráculo, cura com umas penas, porque sabe como dirigir toda essa energia. Então, são estes casos para as pessoas que gostam muito do espetáculo e a música folclórica andina de Peru, Bolívia, Equador é tão linda. E não é isso. É muito mais profundo do que isso. Essa é a casca. Sabe o que é a casca? Sim, sim. A coberta do fruto. Se vamos sair a semente. A estudar é um curso de 12 módulos. Cada final de semana é um módulo, são 3 meses. E falar não somente, como eu falei, que os andinos até agora acreditam de que a doença também, quando é externa, tem que ver muito com energias pesadas, energias estranhas lançadas por o inimigo. E você precisa se proteger, mas você precisa conhecer a causa. Quando existe uma pessoa capaz de olhar a causa, pode pegar e tirar essa energia, pode ser do estômago, do coração, do rim, e devolver a quem enviou. E isso é muito forte. Mas uma pessoa cristificada não devolve a pessoa que fez. Você devolve à Mãe Terra. Ela que transmuta. Porque se você continua com a mesma energia de devolver o que recebeu, seria um círculo viciado
que não conta nas dimensões superiores. Não podem contar. Se você quer cortar o círculo de samsara, conheces? Sim, o ciclo das encarnações, morte e renascimento. Claro, então, se queres dançar, já ir ao céu. Então, tudo parece ser somente um estado de consciência. Uhum. Uma pessoa e outra, não existe diferença. Só a única diferença é seu estado de consciência. E qual é o seu conceito de Deus? Qual é o seu conceito da sua vida? E qual é a forma como você serve aos outros? Que é muito importante, não? Então, Carmen, eu aguardo que as pessoas, como sempre se fala, as pessoas certas estarão, não? Claro, mas No momento, no momento certo, as pessoas certas. é Pero verdade. gosto muito que sejam, que cada vez sejam mais pessoas. Como eu falei, é um trabalho muito profundo que tem que ver também com as... só para falar uma coisa legal que até agora existe. As montanhas são usinas de energia. Sim. As montanhas do Tibete, as montanhas dos Himalaias, as montanhas dos Montes Urales, as montanhas dos Estados Unidos, do Canadá, os volcanes como Etna, como Fujiyama, como Shasta, como Popocatépetl en México, como Misti en Arequipa, que você conhece também. São usinas de energia onde um sanador de verdade se fortalece. Você pega essa energia, Com você certeza. se plaga. How do you say when you plug yourself into electricity, for example? Quando você se liga na eletricidade, quando você é abastecido pela energia. Exatamente. E todas as pessoas aqui oramos para um vínculo direto com estas montanhas, Sim. e cada montanha tem seu nome. Algumas são femininas, algumas são masculinas. E são seres que se apresentam em tuas sonhos e fazem um trabalho maravilhoso. Não dá para mentir a você mesmo se você sonha com um cara alto, vestido de branco, que coloca uma manta vermelha sobre seu corpo, e no dia seguinte os médicos do hospital falam que aconteceu. Ninguém acreditava que ele passaria uma noite mais. E coisas assim. Então, esse vínculo tem muito que ver com a linguagem. Eu tenho que colocar aqui o terceiro ponto do curso. Ensinar às pessoas a língua. Pelo menos em 3 meses deverão saber umas 5 orações, pelo menos umas 9 a 10 palavras de poder, que utilizem sempre em essa sintonia. Então, vai ser muito importante. Agora, o sanador sério daqui tem suas cuias, tem suas pedras. Uhum. É interessante, por exemplo, só esta pedrinha. ¿Sabes qué es esto? Que é isso? Es un meteorito. É mesmo? Que legal. Es un meteorito. Y hay meteoritos machos y meteoritos femios, o masculinos y femeninos, ¿sí? Y agora as terapias magnéticas de pedras de cristais, especialmente de magnetitas, porque esta é uma hematita, é um magneto de ferro, Sim, que vinha das estrelas. sim, sim. Os ancestrais utilizavam muito bem, porque, como já falei,
este vírus entrou à Terra um momento em que a Terra se movimentou, os eixos de polo norte-sur agora pelo menos han variado unos 1,5 graus para mim, e a ressonância Schumann ha variado de 12 a 7. Então, esse momento de desequilíbrio eletromagnético fez de que este vírus ingresse à Terra. E como temos que renovar-nos, recuperar, resgatar a saúde, é através da utilização destas magnetitas que aqui no Peru e em muitos lugares do mundo existem de maneira natural, sim. E quando vocês venham, eu procurarei alguma delas para um presente para você, porque todos precisamos não somente estar sanos, sino também nos proteger. Claro. Proteger. Não é verdade? Sim, sim. E teremos alguns minutinhos mais? Teremos ainda, temos uns 20 minutinhos, 18 minutinhos. A ver, de que te gostaria falar, Carmen? Ah, eu amo montanhas. Eu quero que você fale do Vale Sagrado. Família Pax tem um curso imperdível com o Cuit e o Edwin Flores Evalos, começando no dia 27 de setembro até 12 de dezembro. Um curso profissionalizante, onde vamos aprender várias técnicas Inca de cura. Começa num domingo, das 9 da manhã ao meio-dia. Depois as outras aulas são todas aos sábados, todos os sábados até 12 de setembro. Como estamos em isolamento social, está aí uma boa oportunidade para você estar aproveitando o seu tempo para investir em você, no seu crescimento, na energia da força da autocura. Esse curso é desenhado especificamente para terapeutas e para pessoas interessadas em aprender técnicas diferenciadas de cura. O Edwin é nosso amigo, Cuit, há 30 anos, acompanha os nossos grupos espirituais lá no Peru. Ele é professor universitário, mestre, pesquisador da física quântica, já falou em várias conferências no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, desde 91, nas nossas conferências de metafísica, e está oferecendo essa oportunidade única para que nós possamos estar aí nos aprofundando nas técnicas diferenciadas. Ele que é da linhagem Inca, ele faz todos os rituais em Quechua. No final ele vai fazer uma bênção para a gente, uma bênção Inca, para que possamos estar nessa energia preparando a primavera. E vocês têm todas as informações nas nossas mídias sociais para que possam se aprofundar mais nesse assunto. Mas realmente é uma grande oportunidade, uma oportunidade única. É um curso de conexão com a força divina e também com você, com a sua irradiação da sua força, da sua verdade, como é que você utiliza as suas ferramentas, o pensamento, a palavra, as suas aptidões, como é que desenvolve tudo isso. Estou adorando tudo que você está falando. Então, agora você pode falar do que você quiser, mas já que você me perguntou, eu adoro o Vale Sagrado, estou morrendo de saudade daquelas montanhas. Olha, com o maior amor e respeito a Machu Picchu, a Lago Titicaca, a Cusco, a todos os locais, mas aquelas montanhas, até me arrepia, do Vale Sagrado, para mim, ali sempre foi um marco, cada vez que a gente está rezando com os grupos. E agora no Peru, como está? Está tudo ainda fechado, né? Isolamento social? Sim, bom, falando do curso, é um curso criado para 3 meses, super intensivo, Sim. basicamente sintetizado porque é um curso de 2 anos. Sim, tem quase 5 capítulos do curso e este é o primeiro capítulo. Pero temos que cumprir com uma missão, com um sono, de compartilhar. Este é o momento que a humanidade precisa de estas ferramentas, destes conhecimentos, destas técnicas, que são muito práticas e a gente vai a experimentar em carne própria e depois com seus pacientes. E também é uma forma de complementar suas profissões. Claro. E fazer que agora esta pandemia também tem que fazer pensar as pessoas em como diversificar suas capacidades para ter uma vida mais decente, mais tranquila
e talvez com possibilidades de fazer viagens espirituais por o mundo, não é verdade? E sempre também financeiramente ajuda em todos os sentidos. Sejamos sempre como os incas. Eles eram ricos, produziam muito porque trabalhavam muito. Claro. Então tinham uma sobreprodução de milho, de batata, de quinoa, de amaranto. Eles sabiam quando acontecia ciclicamente, por exemplo, os problemas a corrente do Ninho, a corrente da Niña, a corrente de Humboldt, quando esquentava, quando resfriava o mar, porque eles também eram uns grandes pescadores. Então, nunca vamos a sair de um mundo real, de um mundo prático. Os indígenas moramos assim. Temos a cabeça nas estrelas, mas o pé no chão. E é importante isso. Agora, falando dos lugares maravilhosos que os incas nos deixaram, seus templos, seus patamares e tudo isso, eu concordo muito com você a respeito das montanhas. Eu não conheço uma pessoa que não se assombre. Uma coisa importante nas pessoas é que isso sim é quântico. Essa emoção, esse uau! E que às vezes as pessoas choram. Claro. Essa é uma mudança quântica. São poucas coisas, às vezes, na vida que podem te dar essa sensação. Que cortam tua respiração. Que param teu coração de bater. Não é? Verdade. Esses momentos eu acho que são quânticos, que são poucos. E no Vale Sagrado, quando vamos por Pisac, por exemplo, paramos em uma paradinha aí, que dá para olhar panoramicamente todo o vale e o rio sagrado dos Incas, que a época do estio é de color esmeralda, maravilhosa. Então, é um momento paradisíaco, nirvânico, eu falo assim. As montanhas com neve, parece uma pequena Suíça, não é? E com um verde de milho embaixo, não? É maravilhoso. Por exemplo, somente no Vale Sagrado dos Incas, que está a 2.000 metros de altitude, se cultiva el único lugar no mundo onde prende esta semente de milho branco, parjay, que é mais ou menos deste tamanho, e as espigas são gigantescas, quase 45 centímetros muitas vezes. Por causa do que cresce esse milho só aí? Já pesquisei a qualidade da umidade, pesquisei sobre a temperatura, pesquisei sobre a pressão atmosférica. Os russos, os japoneses já levaram as melhores sementes, colocaram nos laboratórios, fazendo um ensaio. Sabe o que é um ensaio? Sei. Uma prova, um ambiente simulado. Simularam um laboratório e não cresce assim, desse jeito. E sabes por quê? Porque estas montanhas são essas usinas que eu falei. São essas usinas de energia quântica. E dentro dessas montanhas existem os devas e existem os espíritos, que têm nomes, que são seres vitais como nós, em outra dimensão. Eles fazem crescer este tipo de milho. A mesma coisa acontece com a coca. As folhas de coca que são cultivadas e, como fala você, reaping, a colheita 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. Então, com a importância de alcaloides, de minerais e de proteínas e de lípidos que têm as folhas de coca, só crescem em esse lugar do mundo
um pouco na Bolívia e um pouquinho no Equador e parte de Colômbia, Santa Marta, San Agustín. Em outro lugar do mundo não pode crescer. E faz já algum tempo eu pesquisei com um arqueoastrônomo que me falava que a Via Láctea, Milky Way, não? Uhum. A Via Láctea, tinha como um dibuixo, uma representação simbólica no Vale Sagrado, que era uma Via Láctea na Terra. Que lindo. E do lado do Vilcamayo, que é o Rio Sagrado, que é como o Nilo, Sim, estão os templos do Baixo e Alto Egito, não? sim. Está Pisac, está Ollantaytambo, está Piquillacta, está Machu Picchu, está Espírito Pampa e vai hasta a Amazônia, não? Uhum. Até chegar ao Atlântico. Essa conexão que nós temos entre Brasil e Peru, porque nosso rio, esse rio vai até o Atlântico. Sim. O Amazonas nasce no Peru e é o Amazonas o rio mais largo, mais longo do mundo. E agora, inclusive, o nome, a vibração de Amazonas, fazem do negócio ou da empresa mais sucedida do mundo, que é de Amazon, não Ah, é? claro, bilionário, em tudo do mesmo lugar, energia, Exatamente. né? Por causa do que colocaram sempre nomes como Sirius, como Orion, especialmente nos negócios. Porque esses nomes carregam uma energia total. Lógico. Ariadna, Andrômeda, Oracle, todas esses, como Yahoo, que é um grito indígena dos indígenas, Yahoo, não é? Então, precisamos encontrar essa fonte. E nossa vida pode se tornar muito mais rica em todos os sentidos. Claro. Rica em relacionamentos, em qualidade de amor, de dar e receber amor, em qualidade de alimentação, em qualidade de, inclusive, inteligência, que quer dizer uma conhecimento para discernir entre que coisa é boa e que coisa é mala. Porque pensar é pesar. Que pesa mais, não é? Encontrar essas fontes faz muito bem para tomar boas decisões e saber que tem valor na vida. Agora, este vírus da pandemia nos ha ensinado de que a saúde é importante. Vai mais do que ouro. A saúde. A saúde, o bem-estar, alguém causa de viver uma vida plena. Agora, com esta pandemia, Carmen, muitas pessoas na família, tudo assim, com Covid, se sabe o valor do oxigênio. No Peru, pessoas na rua comprando balões de oxigênio, caríssimo, $2.000, $3.000, cada balão de oxigênio. E não havia. Não havia. Jamais nem um sono hubiésemos pensado em que alguém poderia comprar oxigênio na rua. Mas eu acredito que uma energia que está fazendo pensar e repensar ao mundo. É um pulo quântico. Nem todos verão assim esta lição de vida. Mas as pessoas sábias sim poderão entender qual é a lição desta energia. Claro. Ter uma vida melhor, amar melhor, a família é importante e o próximo é importante, a solidariedade é importante e orar. Orar a Deus. Se possível, no idioma de Deus. Qual é o verdadeiro nome de Deus?
será Viracocha, Pontiti. Vamos a descobrir, Vamos descobrir juntos. Família, assombrar. Família Pax, curso imperdível com o Cuit Edwin Flores Evalos, dispensa apresentações, ele tem um super conhecimento, uma energia muito forte, que traz toda essa irradiação da tradição inca, para você que quer se especializar em técnicas incas de cura, para você que quer aprender uma nova profissão, uma nova irradiação que vai estar agregando à sua existência toda uma nova sintonia de luz, de força, de autocura, de poder, de equilíbrio, de harmonia. Participe do curso profissionalizante, que dura 3 meses, começa dia 27 de setembro, vai até dia 12 de dezembro, tá? Amanhã eu volto às 5 da tarde conversando com a Lívia Rezende aqui no Instagram sobre pranayama, respiração. E eu gostaria que a gente tem 4 minutos. Eu gostaria que você fizesse a bênção inca e eu quero encerrar com a tua bênção e daí você fala as suas palavras finais, tá bom? Família Pax, agradeço do fundo do coração. Participem, sentindo o chamado em todas as mídias sociais, tem todo o descritivo como participar do curso do Cuit. Gratidão, namastê. Eu gostaria de convidar a todas as pessoas que estão agora conosco via Instagram, fechar os olhos para ver como os grandes mestres nos ensinaram e respirar conscientemente, com convicção, sentindo que a respiração é nossa própria vida. E se não existisse este ar maravilhoso, este oxigênio, quantas pessoas não estariam mais com vida no mundo? Família Pax, por algum motivo, ele não está mais aqui. O que aconteceu? Vamos lá respirar profundamente, nos concentrando nas energias da força. Eu acho que caiu. Vamos agradecer a Deus pela força, pelo poder, pela sintonia. Eu vou remarcar uma bênção inca com o Cuit, porque está avisando aqui que eu tenho apenas mais 1 minuto no ar. Agradeço a vocês pela sintonia, pela energia e que o poder supremo de Deus possa nos continuar nos dando saúde física, saúde mental, saúde emocional para continuar servindo. Ok, família Pax? Gratidão, namastê.